Quem está nos ouvindo hoje já parou para pensar que a maior dor da vida, aquela traição inexplicável ou uma perda devastadora pode não ter sido um erro do acaso, mas sim um projeto perfeitamente calculado antes mesmo do nascimento? Isso é algo que mexe com qualquer um. Mexe demais. Antes da gente destrinchar esse mistério todo, clica no botão de seguir aqui na plataforma e deixa um comentário contando se alguma dor do passado acabou se transformando no maior aprendizado da vida. Isso ajuda muito. Ajuda muito o nosso trabalho a chegar a quem precisa ouvir. Então, a nossa missão neste nosso mergulho de hoje é explorar a visão espírita sobre as doenças, as traições e aqueles encontros que partem o nosso coração. Exato. A ideia é tentar responder aquela pergunta angustiante que, todo mundo faz na hora da dor, né? Que é por que comigo? E olha, é fundamental a gente começar validando que a dor de quem escuta é real. Sim, com certeza. Não é falta de fé, sabe? Não é fraqueza. A ideia hoje é preparar o terreno para uma mudança radical de perspectiva sobre a história da nossa própria vida. Certo. Vamos desempacotar isso aqui. Porque para entender por que a gente sofre, a gente precisa primeiro desconstruir aquela ideia de que o universo é caótico, né? Ou que ele é injusto. Esse é o primeiro grande mito. O acaso simplesmente não existe nessa visão. Nada de acaso, então? Nada. O que existe é uma lei que organiza tudo. E o mais importante, uma lei que não pune e não tem raiva de ninguém. É a lei de causa e efeito. Tá, mas como isso funciona na prática? Porque, na hora que a coisa aperta, parece muito um castigo. Parece, né? Mas pensa numa demissão, por exemplo. Uma pessoa perde o emprego do nada. A pessoa entra em desespero total. Exatamente. Acha que é o fim do mundo, que é pura injustiça. Mas aí você avança 2 anos na vida dessa pessoa e ela tá numa carreira que ama, ganhando mais, super feliz. Nossa, isso acontece muito. É aquele clássico, foi um livramento, né? Isso, na época, parecia só dor. Mas o plano espiritual opera numa linha do tempo muito mais longa do que a nossa mente humana consegue captar. Sabe o que isso me lembra? É como tentar entender uma pintura com o nariz colado na tela. Como assim? A gente fica ali com o rosto colado na pintura e só vê umas manchas escuras, umas coisas confusas. A gente precisa dar uns passos para trás para conseguir ver a imagem completa, sabe? Perfeito, essa analogia é perfeita. A gente só enxerga a mancha escura do presente e não vê a obra de arte que está sendo construída. Mas aí entra uma questão, né? Se as coisas não acontecem por acaso, e se existe essa pintura maior, quem foi o pintor? Boa pergunta. Quem planejou isso tudo? Porque alguém teve que desenhar o rascunho. É aí que a coisa fica profunda. A visão é de que a nossa alma é muito antiga. Muito antes de nascer, você diz? Isso. Antes do nascimento, lá no plano espiritual, a alma se reúne com mentores. Mentores? Tipo professores? Como se fossem conselheiros muito experientes. E juntos, eles planejam os desafios, os encontros e até as dores da próxima vida. Tudo isso visando o crescimento e a reparação de coisas passadas. Caramba! É como aquela analogia da academia, né? Exatamente, a da academia. Quem entrar na academia sabe que vai doer. A gente escolhe levantar o peso de olhos abertos porque sabe o resultado que aquele músculo rasgado vai dar depois. É a dor que gera a força. Mas peraí, tem um furo gigante nessa história aí. Qual? Se a alma planeja tudo, por que a gente esquece absolutamente tudo quando nasce? O famoso véu do esquecimento. Porque esquecer o plano não torna a prova muito mais assustadora para quem tá aqui embaixo chorando sem entender nada. O que é fascinante aqui é que o esquecimento é estritamente necessário. Necessário? Como assim? Pensa bem, se a gente lembrasse de tudo, do roteiro inteiro, a vivência não seria genuína. A gente ia só atuar. Exato. A gente ia fingir as emoções. O esquecimento permite que a nossa reação à dor seja real. E é essa reação genuína que traz o crescimento real que foi projetado. Faz sentido. É como se a gente entrasse no palco sem o roteiro para ter que improvisar e sentir de verdade. Isso, para acessar a coragem que a gente nem sabia que tinha. Bom, já que a gente
escolhe as nossas provas, fica meio claro que a gente não veio para passar por elas sozinhos, né? As pessoas ao redor, elas também fazem parte desse roteiro. Com certeza. É aí que entram os chamados grupos espirituais. Grupos espirituais. Tipo uma caravana de almas. É quase isso. São almas que viajam juntas por várias encarnações. Elas vão trocando de papéis, mas estão sempre juntas. Nossa, que interessante. E como são esses encontros na prática? Olha, existem basicamente 3 tipos de encontros. Tá, me conta o primeiro. O primeiro são os encontros que ascendem. Aquelas pessoas que trazem uma leveza logo de cara. Isso, trazem facilidade. São almas que já construíram uma confiança muito forte antes. A conversa flui natural. Nossa, é muito bom quando isso acontece. E o segundo tipo? O segundo são os encontros que desafiam. Eita! Aqueles que tiram a gente do sério. Exato. Tiram a pessoa do lugar, questionam tudo. Essas pessoas sabem apertar os nossos botões porque elas conhecem as nossas feridas. Porque elas conhecem. Porque, muitas vezes, elas carregam as mesmas marcas lá do outro lado. É um espelho, sabe? Caramba, um espelho que incomoda. E o terceiro tipo, qual é? Ah, esse é o mais intenso. São os encontros que partem o coração. Ui, esses doem só de falar. Dói muito. São assustadores. Criam uma ligação absurdamente profunda e, claro, uma dor proporcional quando rompem. Mas por que a gente planeja algo para partir o próprio coração? Porque são os que mais transformam. Eles chegam para destruir versões antigas de nós mesmos. Então aquele sentimento bizarro de conhecer alguém profundamente em tipo 5 minutos de conversa? Aquela afinidade instantânea. Isso não é um algoritmo da vida falhando, né? É um reencontro marcado. Exatamente. O relógio despertou na hora certa para o encontro acontecer. Certo. Até agora a gente falou dos encontros externos, das outras pessoas. Isso. Mas e quando a dor vem de dentro do nosso próprio corpo, sem pedir licença? Tipo as doenças. Esse é um ponto que a gente precisa tratar com muito acolhimento. Sim, porque envolve muito sofrimento, muito medo. A primeira coisa que precisa ficar muito clara é que a doença não é um castigo divino. Nossa, graças a Deus. Porque muita gente acha que está sendo punida, né? Sim, isso é uma distorção terrível. Foi criada pelo medo e por muitas tradições ao longo dos séculos. A visão espírita é totalmente diferente. E como é essa visão para a doença, então? A doença é vista como um processo onde o corpo fala aquilo que a alma não conseguiu dizer. Tipo um grito de socorro do corpo. Exatamente. Com a correria da vida, a gente vai engolindo dores emocionais, ignorando nossos limites. A gente vai só guardando, né? Colocando debaixo do tapete. Isso. E essa energia vai acumulando, até que o corpo grita na forma de um diagnóstico. Nossa, faz muito sentido. O corpo força a parada. E a doença, querendo ou não, reorganiza as nossas prioridades de um jeito muito brusco. É, o que era urgente some do radar na hora. Fica só o que é realmente importante. E até as pessoas, né? As companhias de conveniência simplesmente desaparecem no momento desses. É um filtro natural e doloroso. É um freio necessário. Ou até mesmo a reparação de ciclos que ficaram abertos no passado. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Diga. Porque, na teoria, achar que a doença é um freio da alma é lindo. No papel é muito poético. Mas como alguém que está ali exausto, no meio de exames, de remédios fortes, como essa pessoa consegue mudar a chave de raiva para uma tal de entrega consciente? É um desafio gigante, sem dúvida. Como a pessoa se pergunta o que isso quer me ensinar enquanto está sentindo dor física. A virada de chave não é ignorar a dor. É parar de brigar contra a realidade. É entender que a revolta constante consome a energia vital que o corpo precisa para se curar. Entendi. É não gastar bateria brigando com o que já aconteceu. Exato. É se acolher e perguntar o que precisa ser mudado internamente. Bom, e se a doença é o corpo freando a alma, tem um outro freio que é talvez o mais doloroso de todos. Qual? A traição. Porque é quando o freio vem da pessoa que a gente mais confiava no mundo. A traição é uma das dores mais complexas da experiência humana. É a dor de ter tido a coragem de ser vulnerável e, de repente, tomar uma rasteira, né? Sim, porque o chão some antes mesmo da dor bater. A gente nem entende o que está acontecendo.
Primeiro vem a incredulidade, o choque. E depois, uma vergonha absurda. A traição dói tanto porque atinge exatamente o lugar onde havia segurança. Seja um amor, um amigo de muitos anos, alguém da família. Isso. E aqui entra a revelação talvez mais chocante dessa nossa análise. Tô até com medo, qual é? E se a traição fez parte do plano? O quê? Pera, alguém combinou de me trair? A visão espiritual traz a hipótese de que a alma que traiu pode ter aceitado uma missão dificílima lá no planejamento. Uma missão de quebrar a outra pessoa. De quebrar exatamente no lugar onde ela precisava ser partida. Mas peraí, isso não justifica o erro humano, né? A pessoa não pode usar isso pra passar pano pra falta de caráter. De jeito nenhum. A escolha de trair gera consequências severas para quem traiu. Não exime a responsabilidade moral. Ufa! Mas e para a vítima? Para que serve essa quebra? Essa quebra violenta, muitas vezes, é a única coisa capaz de libertar a vítima de uma dependência emocional. Nossa! Ou de um padrão que mantinha aquela pessoa pequena, sabe? Que impedia de crescer. Então, algumas quedas são, na verdade, redirecionamentos muito dolorosos. Exatamente isso. A pessoa que feriu a gente foi, por mais paradoxal que seja, a ferramenta para uma versão nossa mais forte poder nascer. É um parto emocional violento, mas que gera autonomia no longo prazo. Certo. Mas saber que a dor tem um propósito não faz ela desaparecer magicamente amanhã de manhã. Não faz. A dor continua doendo. Então, como a gente transforma esse caos todo em paz na prática? E, tipo, o que acontece com quem causou o dano? Aí entra o conceito de ressignificação. Que não tem nada a ver com aquela positividade tóxica da internet, né? De ficar sorrindo o tempo todo. Zero. Não é sorrir para a dor. É mudar o ângulo de como você olha para ela. Como a gente faz isso? Envolve basicamente 3 passos. O primeiro é parar de lutar contra o passado, usando a prece, a oração ou a meditação. Mas rezar para mudar o que já aconteceu. Não para mudar o passado. É para mudar como você carrega o peso do passado hoje. Ah, entendi. É para dar força, não para fazer mágica. E qual o segundo passo? O segundo é praticar a vigilância emocional. Isso só é meio técnico. Traduz pra gente. É observar os seus próprios padrões sem ficar se julgando. Tipo, por que eu aceito tão pouco? Por que eu deixei fulano cruzar meu limite? E o terceiro passo? O terceiro é a decisão consciente de que aquela dor vai virar sabedoria e limites, não apenas uma cicatriz que dói no frio. É construir um muro melhor, né? E sobre a pessoa que machucou a gente, a tal da justiça divina. A justiça divina nunca, jamais falha. Mas às vezes parece que a pessoa tá lá vivendo a vida maravilhosa e a gente que tá aqui quebrado. É porque a justiça do universo não tem a nossa pressa humana. Ela não posta no Instagram, sabe? Uhum. A lei de causa e efeito é absoluta. O que a pessoa planta, ela colhe. A conta chega para todo mundo, mas no fuso horário do universo, não no nosso. Então o que tudo isso significa no fim das contas? Significa alívio. Eu sinto um alívio gigante, que é poder soltar o peso da vingança. Exatamente. Você não precisa carregar isso. Quem sofreu a injustiça não precisa gastar energia monitorando o karma do outro nas redes sociais. Deixa que o universo cuida dessa parte. Ele já assumiu o caso. O departamento de cobrança lá de cima é muito mais eficiente que a nossa ansiedade. Com certeza absoluta. E é percebendo isso que a gente finalmente volta a viver. Nossa, muito forte isso. E para envolver quem está com a gente até agora, indo para o nosso fechamento, acho que fica claro que cada obstáculo que a gente analisou hoje não era um abandono cósmico, né? De forma alguma. Era pura condução. Era a vida guiando a gente de volta para o eixo. Sempre é. Então eu quero deixar uma provocação final. Um pensamento para a mente de quem está ouvindo continuar trabalhando depois que esse áudio acabar. Manda. Se cada encontro que despedaça o nosso coração foi, na verdade, um acordo feito antes de nascermos, pensando apenas na nossa evolução, e se aquela pessoa, aquela que a gente passa a vida inteira tentando perdoar, foi, na verdade, a alma que assumiu o papel mais solitário e difícil de todos. Nossa. Só para garantir que a gente não ficasse estagnado no mesmo lugar para sempre. Olha, é de arrepiar. Essa reflexão muda absolutamente tudo. Muda o jogo inteiro. A gente agradece de coração a companhia de todo mundo que ficou com a gente nessa reflexão profunda. Foi excelente. E lembrem-se,
Os mentores vão sempre na frente, abrindo os caminhos mesmo quando está tudo escuro. A gente nunca tá andando sozinho por aqui. Um abraço bem forte, fiquem em paz e até o nosso próximo mergulho.